entre 1889 e 1930 é chamado Primeira República e foi dividido em duas partes, República da Espada e República Oligárquica. Nós vamos falar sobre a República Oligárquica. A palavra oligarquia significa poder na mão de poucos. Agora fica fácil de entender por que o período de 1894 a 1930 é chamado República Oligárquica, porque o poder estava na mão de poucas pessoas, os grandes proprietários de terra. O poder das oligarquias se tornou mais forte durante o mandato de Campos Salles, presidente que estabeleceu a política dos governadores. Para surtir um efeito melhor, foi feito um acordo. As oligarquias regionais deveriam concordar com o governo central. Além das alianças e fraudes, também haviam o coronelismo e o curral eleitoral. Os coronéis em geral eram fazendeiros e chefes políticos que exerciam uma grande influência sobre as pessoas, a fim de indicar qual candidato os empregados e os agregados deveriam votar. Como o voto era aberto, os eleitores eram pressionados e fiscalizados por capangas para que votassem no candidato escolhido pelo coronel. Eram como eleições de capresto. Na época, era comum a utilização da expressão curral eleitoral. Além dos acordos políticos, estabeleceram uma nova aliança que alternaria na presidência política ligada aos estados de São Paulo e Minas Gerais. Nesse período também pode ser chamado de República do Café com Leite, pois tinha as oligarquias mais poderosas, em São Paulo a do café e em Minas a da pecuária, simbolizada pelo leite. Enquanto uma pequena oligarquia comandava a política, grande parte da população não recebia assistência em relação à saúde, educação ou sobrevivência, já que sofriam por uma grande crise econômica. Alguns movimentos rurais reuniram grupos que lutavam pela posse de terras ou contra a ordem estabelecida pela República. Alguns movimentos eram liderados por líderes religiosos ou pela violência. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu em Santa Catarina, na região sul do Brasil, entre outubro de 1912 e agosto de 1916. O conflito envolveu cerca de 20.000 camponeses que enfrentaram forças militares dos poderes estaduais e federais. Ganhou o nome da Guerra do Contestado, pois o conflito ocorreu numa disputa territorial entre os estados de Paraná e Santa Catarina. Entre 1877 e 1879, o Nordeste foi atingido por uma grande seca. Somente no Ceará morreram aproximadamente 60.000 pessoas por conta da seca, da fome e da varíola. Foi nesse clima de catástrofe que surgiram os primeiros cangaceiros. O Lampião foi o cangaceiro mais temido e também o mais conhecido. O termo cangaceiro vem de canga, por conta do peso dos equipamentos e das armas. Muitos desses cangaceiros se tornaram independentes, ou seja, começaram a agir por conta própria. O movimento de Canudos ocorreu na Bahia em 1893 a 1897, liderado pelo Beato Antônio Conselheiro. Milhares de sertanejos fundaram a comunidade religiosa. À medida que a crise e a fome foi crescendo, várias populações foram para o arraial, causando medo e temor aos fazendeiros com suas terras. Ao sul do Ceará, na região de Cariri, situava-se Juazeiro, cidade na qual o padre Cícero Romão Batista era capelão. Devido à sua popularidade, as autoridades do governo ficaram temerosas em perder o controle da situação e afastaram ele de suas funções. O padre conseguia atrair grande número de sertanejos que se transformavam em mão de obra barata nas fazendas. Esse nome foi dado devido ao apoio ao padre e à sedição ao governo. Em 1904, o Rio de Janeiro foi palco de uma revolta popular contra o governo higienista de Rodrigues Alves. Para acabar com a varíola, a peste bubônica e a febre amarela, o presidente nomeou como diretor da saúde pública o médico Oswaldo Cruz, que adotou medidas que desagradaram a população, como a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. A falta de esclarecimento para a população quanto à vacinação, isolamento à força dos doentes e a maneira como os funcionários públicos realizavam a vacinação revoltou a população, que enfrentou a polícia, destruiu bondes e saquearam armazéns entre o dia 12 e 15 de novembro de 1904.
Outros fatores na revolta foi o desemprego, o alto custo de vida e a reurbanização no Rio de Janeiro, que desalojou milhares de pobres que viviam nos cortiços no centro da cidade. Em 1890, Deodoro da Fonseca restabeleceu os castigos corporais que haviam sido extintos em 1889 e foram mantidos até 1910. Em 22 de novembro do mesmo ano, os marinheiros invadiram os principais navios da Armada, ameaçando bombardear as cidades, exigindo que fossem extintos os castigos corporais. Após a aceitação do governo, os marinheiros que estavam envolvidos na revolta foram presos. Na década de 1920, os jovens oficiais do Exército Brasileiro estavam descontentes com a realidade política, devido a fraudes eleitorais, injustiças e corrupções. Eles defendiam um governo centralizado comandado pelos militares. Em 5 de julho de 1922, a guarnição do Forte de Copacabana se rebelou. Isolados, os rebeldes foram massacrados. Esse episódio ficou conhecido como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. A reação do governo foi imediata. Eles convocaram tropas para que os movimentos revoltosos não se expandissem. Em 1927, eles retiraram-se para a Bolívia. Em 1930, muitos deles retornaram para a Revolução de 1930.